Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso café com política. Talvez você se perguntou, nossa, mas que escuridão é esse? Será que acabou a energia? Sim, acabou a energia. Ué, mas se acabou a energia, como é que ele está gravando? Pois é, tem um no break aqui, que está segurando a internet e está segurando, por enquanto, né, a energia. Então, bora para cima. No escuro ou sem escuro, tô só com a luz aqui do dia aqui entrando pela janela e vamos para cima porque tem muita coisa acontecendo. Vem para a tela do nosso aplicativo e a gente precisa falar de muita coisa. A Michelle Bolsonaro assustou a esquerda, pode ter certeza disso. Não esperava que ela já faria esse anúncio por agora. Só que chamou atenção, porque esse anúncio da Michelle Bolsonaro veio num momento em que eles acabaram de anunciar a vontade do Bolsonaro para o outro lado. Isso chamou muito a atenção. Nós vamos entender tudo isso aqui. Sobre o projeto da anistia. Eu errei. Eu errei por mas vocês vão entender o porquê. Eu disse para vocês que sobre o projeto da anistia era o seguinte: eles iam reduzir 10 anos para todo mundo. Quem tinha pego 14 anos, como a Débora do Batom, ia cair para 4, já cumpriu a maior parte da pena e ia embora para casa. Quem foi condenado a 17 anos, ia cair para 7, já cumpriu mais de um terço da pena e ia embora para casa. Quem foi condenado a 27, ia cair para 17, ia continuar na cadeia por mais um tempo, ou seja, o Bolsonaro. Pois é, eu errei nisso aí um pouquinho. E vocês vão entender o porquê. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, é muito importante o seu apoio. E a gente vai direto para a matéria agora com vocês. Bora para cima, vem comigo. A jornal britânico, Michelle Bolsonaro cogita disputar as eleições de 2026. Pois é, o anúncio da Michelle Bolsonaro, de certa forma, deixou muita gente da esquerda no modo desespero. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro prometeu erguer-se como uma leoa, enquanto o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estiver preso. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos, a pena privativa de liberdade por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar até o esgotamento dos recursos da corte. Depois, a previsão é que ele vá para Papuda, né, se depender do Alexandre de Moraes. Mas lembre-se, o Bolsonaro foi o único, até agora, condenado a mais de 27 anos. A ex-primeira-dama afirmou estar focada em cuidar das filhas e do marido, mas não descartou uma candidatura nas eleições de 2026. Michelle é cotada para concorrer ao Palácio do Planalto, ou ao Senado, pelo Distrito Federal. Em julho, ela transferiu o título eleitoral para a capital federal. Hoje, a Globo repercutiu essa candidatura da Michelle Bolsonaro. Acompanhe aqui comigo. Então tá aqui, ó. Me levantarei como uma leoa para defender os nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir. Aspas aqui da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nessa entrevista ao jornal britânico Telegraph. Eu tenho uma apuração de bastidor, a gente vem falando muito da composição da chapa. É claro que esse recado aqui, eles podem dizer que é para o Senado, não é Senado isso aqui. Ninguém anuncia que vai ser desse jeito, que vai ser candidato ao Senado. Isso aqui é chapa presidencial. E é uma apuração que a gente vem contando aqui há muito tempo, que é: família Bolsonaro não abre mão de fazer uma indicação para a chapa presidencial, mesmo se não for nessa composição a cabeça de chapa, liderando, né? Então seria para a vaga de vice. Bolsonaro quer influenciar essa composição, mesmo que eles consigam, o Centrão, fazer a indicação de Tarcísio de Freitas. Centrão está pressionando há muito tempo para que Bolsonaro antecipe essa indicação, já aponte o nome, para que eles consigam fazer a construção, trabalhar a construção dessa candidatura, e o nome que eles preferem é o nome do governador Tarcísio de Freitas. A família Bolsonaro queria um Bolsonaro na cabeça de chapa. Como está vendo que não vai ter chance, quer indicar a vice. E aí, da família Bolsonaro, você tem Jair Bolsonaro, que está inelegível, Eduardo Bolsonaro, que está lá fora, e se voltar, já está enfrentando problemas com a justiça, e vai ter todo esse processo lá no Supremo que deve levar
o Eduardo Bolsonaro vai ficar inelegível também. E aí você tem Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, nas pesquisas do PL, pontua melhor. Essa informação é do próprio PL. Então, é isso que está se desenhando, Merval. Seria para a família Bolsonaro uma chapa Tarcísio e Michele na vice. Uma chapa que ganha fácil. E sim, né, segundo informações, né, da Andresa Matais, o Bolsonaro fechou apoio ao Tarcísio para a eleição presidencial. Enfim, como vai ficar o roteiro daqui para frente, ninguém sabe. Mas foi feito um acordo, nas palavras da mídia, né, isso aqui não é oficial, ninguém viu da boca do Bolsonaro, até porque não pode aparecer em nenhum meio de comunicação para afirmar isso. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a disputar as eleições presidenciais com o seu apoio. O acordo foi costurado com os líderes do PP e do União Brasil. A dúvida agora é quando a decisão será anunciada. A coluna apurou que há um racha em relação ao calendário. Um grupo defende esperar até dezembro ou janeiro, sob o argumento de que isso livraria Tarcísio de ser acusado pelos eleitores de usar o governo de São Paulo como trampolim para o Planalto, né? Olha, o que a gente tem hoje, né, em relação ao Tarcísio de Freitas, em relação a Michele Bolsonaro, em relação a essa disputa? O Ciro Nogueira, do Centrão, ele quer a vice-presidência. Porém, agora com a Michele se colocando à disposição, meio que jogou um balde de areia aí, porque entre Ciro Nogueira e Michele, a chance de vitória da chapa Tarcísio e Michele é muito maior do que Tarcísio e Ciro Nogueira. Agora, o ponto aqui central é uma candidatura de Tarcísio com Michele Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro já tinha avisado, com ou sem o aval do pai, com Tarcísio ou sem Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro seria o candidato a presidente. Agora, ele não contava que a Michele Bolsonaro poderia ser a candidata a vice. E aí é que o negócio fica interessante. Será que o Eduardo Bolsonaro vai lançar sua candidatura mesmo se a Michele for lançada a vice? Né? A previsão aqui é a vice-presidência, não tenha dúvida disso. Então, nós temos uma chapa que se configura da seguinte forma: Tarcísio de Freitas, com o apoio do Bolsonaro, e Michele de vice. Do outro lado, nós temos Eduardo Bolsonaro sem o apoio do Eduardo, do pai, né, do Bolsonaro, mas talvez com o Zema de vice. E aí, nessa chapa, quem você vota? Você viu que você nunca de bico, hein? Quem você vota? Coloca no comentário que eu quero saber, né? Qual seria a sua opção, tá? E a gente vai falar no próximo bloco agora de anistia, tá bom? Então bora pra cima. Vamos lá, pessoal. Eu errei. Errei por mas por tá? Eu disse que o projeto do Paulinho da Força seria o seguinte: eles teriam uma redução de pena, não uma anistia, uma redução de pena para 10 anos. Eu disse que eles iriam fazer isso, por quê? Mandando todo mundo que está preso do 8 de janeiro para casa, mas sem tirar a condenação deles, deixando todo mundo inelegível, tá bonito na fita. E ainda manteriam o Bolsonaro preso. Foi exatamente isso que eu alertei. Então, presta atenção. O Bolsonaro, que pegou 27 anos, cairia para 17, e aí, né, o Bolsonaro teria que cumprir um sexta pena para pedir progressão de regime, né? Mas ficaria preso, condenado, inelegível. E os presos do 8 de janeiro, todo mundo que já cumpriu mais do que deveria com a redução, iria embora para casa, mas continuaria condenado e inelegível. Era isso que eles queriam. E eu errei. Errei por não serão 10 anos. Serão 11 anos. Olha que coisa boa, né? Um aninho a mais, né? Pois é, eu digo. O jogo não está tão difícil de ser previsto, mas não, pessoal. O jogo está bem simples de ser previsto. 11 anos. Para acontecer exatamente o que eu falei. Escuta aqui, né? Matéria da Globo News. O
PL da dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro em 11 anos. E relator diz que isso vai pacificar o país. Um pouco isso, ou seja, reduz as penas, manda essa turma para casa e, do meu ponto de vista, pacifica o país. Se alguém me perguntar, reduz o Bolsonaro? Reduz também. Você viu o que ele falou? Não, é simples. A gente manda essa turma embora para casa e pacifica o país. A injustiça vai ficar, viu? O Brasil é o país da impunidade, o país da injustiça, o país da corrupção, é um país imoral. Dá para eu fazer um relatório e tirar alguém do relatório. Então, é uma coisa. É lógico que quem estava em posição de mando e de financiadores terá uma pena maior. Pois é. É lógico que quem está em posição de mando e de financiador terá uma pena maior. Mas eu queria, né, que você escutasse isso aqui. Esse é o Polon. Esse é deputado federal. Ele falou uma coisinha sobre essa questão da redução da pena. Ele, que é professor de direito penal, presta atenção. O Estado reduz a pena do lucro central aí. Reduz igual para todo mundo. Né? Essa redução. Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil, citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização da conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas, em tese, teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõem que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é sim o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma redundância. A anistia é o mínimo do aceitável para, no mínimo, chamar isso aqui de democracia. Para, no mínimo, chamar isso aqui de democracia. Veja que o Polon citou aqui o Eduardo Tagliaferro. Olha só, denúncia grave. O ex-assessor de Moraes denuncia um censor da direita trabalhando com o Haddad. O Google admitiu ontem que o governo Biden fez pedidos para que o YouTube censurasse canais e perfis. Agora, descobriu-se que aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei 2 meses desmonetizado, vocês sabem disso. Por quê? Eu não sei, até hoje, não tenho noção. Agora, uma dessas figuras que trabalhava no YouTube, segundo denúncia do Gaia, tá? É extraoficial aqui, denúncias do Tagliaferro, na verdade, desculpa. Segundo denúncias do Tagliaferro, trabalha com Haddad. Dá uma olhada nisso aqui. O Tagliaferro
perito criminal, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que falou nesta quarta-feira à subcomissão especial sobre combate à censura da Câmara dos Deputados. O talha-ferro, que trabalhava com o ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário de Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, e sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive às vezes em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Bom, e Talhaferro também reforçou que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. O Alexandre de Moraes, ele está com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Pois é, né? Só lembrando para vocês, muita gente está falando aqui, mas esse tipo de denúncia é perigosa. Isso aqui é um canal oficial, tá, pessoal? Isso aqui, literalmente, é uma publicação que aconteceu dentro de uma comissão do Congresso Nacional. É aquilo que eles conhecem como Casa do Povo, né? Vamos lá. STF tem placar de 3-2 por quebra de sigilo das buscas da internet. Olha só que mera coincidência. O plenário do Supremo Tribunal Federal retornou nesta quarta-feira a análise do recurso que discute os limites para a quebra de sigilo de usuários da internet, com base em sites de busca. A sessão foi aberta com o voto do ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista no caso. O placar, até o momento, está em 3-2 pela quebra. A Corte julga o recurso extraordinário em que o Google questiona ordem judicial nesse sentido, no âmbito das investigações
do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. No seu voto, Gilmar Mendes negou o provimento ao recurso, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão definindo aqui? É simples, né? A quebra total das informações e dos sigilos, né, dos dados pessoais das pessoas que têm aí contas, né, nas redes sociais. Pessoal, olha, a perseguição é implacável. Primeira coisa que eles fazem, quando começa a incomodar, é tentar queimar sua reputação. Isso aí já começou a acontecer comigo. Ó, eu já fui processado por um ex-assessor do Alexandre de Moraes. Não é novidade para ninguém, eu já falei para vocês, né? Processado por fake news. Tá? Desmonetizaram meu canal 2 meses. Agora já estão tentando fazer uma queima de reputação. Né? Eu trabalhei muito tempo, né, com questão previdenciária, né? E aí eu falei de um projeto que um aposentado me pediu no canal. Aquelas coisas que eu fico aqui, não, podia apresentar um projeto isso, devia fazer um projeto isso. Eu fazia isso com os aposentados, quem me acompanha há muito tempo sabe. Então, por causa disso, por causa de uma fala minha no YouTube, os caras falam que eu posso ter grandes problemas, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui, eu vou esperar o momento certo, porque eu estou vendo aí uma tempestade chegando até mim. Mas fiquem tranquilos, tá bom? É o seguinte, vamos dar continuidade aqui, que os cães ladram, mas a caravana não para, falou o maconheiro do Marcelo D2, né? Mas vamos dar uma continuidade aqui. Bora lá. Ó, Puro Suco de Brasil, vamos falar disso aqui? A gente tem que pôr vinheta para vocês, né? Bora falar sobre isso aqui. É para assustar mesmo o que o Brasil se tornou. Dá uma olhada. É o seguinte, senador flagrado com dinheiro na cueca critica a PEC da blindagem. Vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislatura do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. Vem cá, vocês acreditam que a turma da esquerda é agora a defensora de Deus? Não, Deus ainda não, mas eles vão chegar lá. São as defensoras da pátria. Eles são os verdadeiros patriotas. Eles são os donos do Brasil, defensores da pátria, da soberania, contra o ataque yankee mavadão dos imperialistas. Olha só. Você viu isso? Outro ponto também. Agora, né, eles são defensores anticorrupção. É isso aí. Peraí. Os caras tentaram te vender picanha e cervejinha. Não rolou. Agora, eles estão vendendo para você. Eles são patriotas. E eles são contra a corrupção? Ah, mas você vai acreditar nessa? Tá de sacanagem, né? Dá uma olhada. Olha, o Daniel Scott, que fez essa publicação, nem o melhor roteirista do mundo conseguiria escrever o que realmente o Brasil é. Né? Olha só como o mundo gira. De um lado, o Sérgio Moro está prestes a ser julgado e condenado pelo Zanin. Pelo Cristiano Zanin, o ex-advogado do Lula. Seu crime? Fez uma piada dizendo que ia receber um habeas corpus do Gilmar Mendes em uma prisão de festa junina. Então, o que aconteceu? O Sérgio Moro estava numa festa junina, aí os caras foram lá e falaram, vou mandar você para prisão. Ele falou, não, aí eu compro um habeas corpus do Gilmar Mendes. Com uma piada. Pode ter sido de mau gosto? Sim. Mas agora, o Zanin, que é o ex-advogado do Lula, chefia a casa, né? Chefia a sessão que vai julgá-lo, né? A turma que vai julgá-lo. Enquanto isso, o senador flagrado com mais de 30 mil na cueca continua com o processo parado há 5 anos e livremente criticando a PEC da blindagem. Só mais um dia da várzea que vivemos por aqui. É assim, literalmente parece uma piada, mas não é. Se for uma piada, é uma piada de muito mau gosto. O mundo gira, principalmente quando o mundo é essa república das bananas, essa republiqueta, né? Sérgio Moro será julgado por Zanin. Se tivesse um mínimo, mas se o Brasil tivesse assim, um pinguinho de seriedade, isso nunca aconteceria.
O próprio Zanin falaria, eu não posso, eu sou suspeito. Eu tive embates, eu tive discussões, tive causas contra, e aí embate com o Sérgio Moro. Eu fiz denúncias em órgãos internacionais contra o Sérgio Moro. Agora eu vou julgá-lo. Ah, já sei. O Brasil é o país tupiniquim que a vítima pode ser juiz do Bolsonaro. Então tá tudo bem, né? Olha só isso. Vamos lá. Metrópolis Política. A primeira turma do STF vai julgar a partir de 3 de outubro o senador Sérgio Moro em ação penal por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, marcou o início do julgamento em sessão virtual. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, que acusa o Sérgio Moro de atribuir falsamente a Gilmar Mendes o crime de corrupção passiva, ao insinuar que o ministro vende habeas corpus. Segundo a Procuradoria-Geral da República, durante um evento em junho de 2022, Moro afirmou: é o seguinte, vou dar o contexto. O Moro estava numa festa junina. Nessa festa junina, o cara veio e tem aquelas cadeias, né? Pagou lá para prender o Moro. E se você pagar, eles não te levam para cadeia. É uma forma das escolas, de quem faz, né? Esses eventos, juntar aí um recurso, né? Ou seja, levantar fundos. Aí o Moro falou o seguinte: não, isso aqui não é fiança, não, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, sugerindo que a decisão da corte poderia ser negociada em troca de vantagens indevidas. E aí, resumindo, moral da história, no meio de uma piada, que pode ter sido de mau gosto ou não, eu não sei, né? O Sérgio Moro pode ser condenado. Agora, as coisas que eles falam, sabe aqueles jovens, né, gritando na USP que vão sair na rua para matar fascista? Não dá nada, não acontece nada. Você sabe aquelas turmas, aquelas lhamas cuspideiras que saem cuspindo na cara de mulher, né? Você lembra? Dá nada. Ou seja, não dá mais para viver no Brasil. Desculpa, mas não dá mais para ficar no Brasil. Não dá mais para confiar 100% nesse Brasil. Não dá mesmo. Isso aqui, para mim, né, já escancara, né, de tudo do Brasil um pouquinho, né? E aí, só para a gente dar uma encerrada aqui no assunto aqui, né? Joel Pinheiro, tá? Se vocês quiserem marcar até o Joel Pinheiro aqui, sabe, aos poucos está caindo a real do pardieiro que virou esse negócio chamado Brasil, né? Da pouca vergonha que virou essa República Tupiniquim. E não era para ser diferente. Depois que deixa essa turma, né, da esquerda tomar conta do poder, não tem como ter uma visão diferente disso aqui. Dá uma olhada. O Joel Pinheiro analisou acabou, né, moeu a narrativa da Rede Globo em relação a: olha, o Lula é um estadista. A fala dele foi maravilhosa. Foi lindo. Tá de sacanagem. Dá uma olhada no que o Joel Pinheiro falou. Joel, ganhou meu respeito com essa fala aqui. Tem problemas e questionam o avanço dessa extrema-direita ultra-radical. Você, Joel. Pois é, o Lula sobrepôs essas duas perguntas, né? Eu concordo com o Lins que são diferentes, mas às vezes parece que, do ponto de vista do Lula e de quem estava reunido ali, as coisas ficam tão juntas que acabam se misturando, né? Uma é, qual o problema, o que está dando errado com a democracia, por que ela está em risco no mundo, e outra é, por que a esquerda está perdendo espaço. Ou seja, coisas completamente diferentes. A democracia e a esquerda. Eu vou te falar até mais. Essas duas coisas são antagônicas, né? A esquerda não busca a democracia. Fica meio que subentendido que, bom, a esquerda e a democracia meio que caminham juntas. E quando a gente sabe que não é assim, né? Pelo contrário, a esquerda perder eleições, isso pode ser um problema sim para a esquerda. Mas para a democracia não é um problema. Pelo contrário, a democracia sólida, uma democracia saudável, a gente espera que todos os lados políticos vão ter a sua chance, a sua vez, e que a alternância de poder vai ser um fato normal ali dentro. Eu acho que o Lula mistura um pouco, e ao dar a resposta, ele mostra isso, né? Porque ele se pergunta, será que às vezes a gente se elege com um discurso mais de esquerda mesmo, e daí acaba
fazendo as coisas que os nossos inimigos querem. Ora, qual que é o nome disso na prática que ele está descrevendo? O nome disso é democracia. A democracia em funcionamento é assim. Por quê? Porque mesmo um presidente que se elege, seja de esquerda ou seja de direita, ele não vai poder governar sozinho, não é a agenda dele apenas. Tem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, um Congresso que vai representar uma série de visões diferentes. E se o governo, o presidente, quiser governar, ele vai precisar compor, e compor, portanto, com pessoas que não estavam do lado dele, que não são do partido dele, que não são, às vezes, nem mesmo do espectro ideológico dele, no caso do Lula, da esquerda. Então, o nome disso é democracia. Ele parece entender que a falha da esquerda é que, às vezes, a gente trai nossos ideais puros na hora de governar. Mas, veja, é justamente a democracia que exige isso. Então, o que é problema para a esquerda não necessariamente é o problema da democracia. São dois campos perfeitamente distintos. Uma democracia saudável, ela precisa, sim, de uma esquerda saudável, é claro, mas precisa também da direita. E é sempre bom, é sempre importante frisar isso. Pois Thomas. Parece que essa turma não gosta mesmo é de democracia. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Quem acompanhou o nosso editorial aqui, não esquece de compartilhar. Recadinho rápido para você, né? Entre em contato aqui com o número ou na descrição aqui abaixo. Você acha que pode chegar a um nível que você depois não vai ter como resolver mais? Tem um plano B, tem uma segunda residência, tenha um lugar, né, que pode ser um porto seguro e uma garantia. E eu recomendo muito o Uruguai. Tá? Então você vai entrar em contato conosco para pedir orientação, vai marcar uma consulta com uma das nossas consultoras especializadas em te atender, e a gente vai fazer questão de te atender e te orientar. É um país com segurança. Você pode ter uma conta bancária fora dessa jurisdição brasileira. Meu irmão, hoje, se você falar algo que é inadequado e os caras resolverem te dar uma multa de 30 milhões, igual a gente já viu aqui no Brasil, o dinheiro está protegido? Você está protegido? Né? É simples assim. Se você resolver participar de uma manifestação e lá naquela manifestação alguém leva uma faixa que é antidemocrática e todo mundo vai preso e você está no meio. E aí? Você está pronto para encarar esse país? Né? Então você tem que ter um plano B. Bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.